Muito bem, a gente começa aqui na primeira leitura nesse livro cuja sigla, cujas iniciais aqui são esses OS. OS, para quem não sabe, é o livro da profecia de Oséias. Muito prazer, eu sou o livro da profecia de Oséias e estou na Bíblia há mais de 2000 anos. Seja então apresentado esse livro. Esse livro, pessoal, contém isso que acabou virando a capa da Conexão Bíblica de hoje. O que aqui eu vou chamar de a segunda história mais sensacional, mais maravilhosa, mais esplêndida de toda a Bíblia. A primeira história, aí não tem conversa, naturalmente é a vinda de Jesus. Essa sim, a grande história da Bíblia. Não tem nada que chegue perto na Bíblia inteira do que foi a vinda de Jesus. Mas essa do livrinho escondidinho, às vezes desconhecido, do profeta Oséias, ela narra a história desse profeta chamado Oséias. Deus vira para ele e fala: Oséias, você vai se casar. E Oséias, você vai se casar com uma prostituta. E não é que a prostituta ia casar com ele, eles se casaram, tá? E ela ia então se converter, ia passar a amá-lo, respeitá-lo. Não. Oséias ia se casar com a prostituta, se casou com a prostituta, o nome dela é Gomer. E ela ia traí-lo o tempo todo. Ela ia continuar se prostituindo, ela ia permanecer uma prostituta por todo o casamento. Essa história, pessoal, por isso que ela é a segunda história mais sensacional. Ela, aos olhos do mundo, beira a loucura, né? E, evidentemente, ninguém está aqui tentando convencer ninguém a sair casando desse jeito. O ponto não é esse, o ponto é o que está por trás. E o que está por trás é o que Deus quis mostrar por meio de Oséias por um povo de Israel rebelde. Esse é um Deus que, assim como Oséias, que aqui nesse caso é a ilustração de Deus, continua amando a sua mulher, mesmo ela o traindo o tempo todo. Pessoal, isso é loucura para o mundo, isso é uma coisa insana, mas o texto e o livro inteiro é excepcional. Aqui, o que você tem é algo assim entrecortado, você vê que a leitura começa do capítulo 2, cheio de cortes e tal. Eis que eu a vou seduzir, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração. É Deus falando com a Gomer, né, que naturalmente só vai fazer burrada. Atenção, pessoal, isso aqui somos nós. E olha, não vem se colocar no lugar de Oséias. Nós somos a Gomer. E aí uma última coisa, até para ser justo, esse título, a segunda história mais sensacional da Bíblia, isso não é aqui a gente que inventou, tá? Isso aqui, só para ser justo, é o mesmo título que um aplicativo que eu particularmente ouço e gosto muito, só que ele é em inglês, tá? Ele chama The Bible Study, de estudo, né? The Bible Study Hour. Se você for no seu celular, você bate lá, você vai achar esse aplicativo. É um cara americano, sensacional, ele faz homilias sensacionais, profundas, bacanas. Não é com absolutamente tudo que a gente concorda do que ele fala, mas via de regra muito bacana. E ele chamou esse livro como a segunda história mais sensacional da Bíblia. E aqui a gente se permitiu copiar. Vale você ler o livro de Oséias, a gente vai continuar lendo passagenzinhas dele aí ao longo da semana. E vale você dar uma olhada nesse, se você, sobretudo, tiver familiaridade com o inglês, The Bible Study Hour. O nosso salmo é o Salmo 144. Misericórdia e piedade é o Senhor. E o nosso evangelho é o capítulo 9 de Mateus, a gente continua dele, versículos 18 a 26, grandes curas de Jesus. Primeiro vem o chefe chegando, olha, minha filha acaba de morrer. A gente já sabe a história. Jesus vai lá, né, a toma pela mão e ela se levanta. Antes Jesus disse, olha, sai daqui todo mundo, a menina não morreu, ela está dormindo. E o que acontece? Todos começam a caçoar dele, até que a menina efetivamente aparece de pé, viva.
Quando ela aparece de pé viva, né, Jesus a toma pela mão e ela se levanta, a notícia se espalha por toda a região. Pessoal, antes de mais nada, é uma história extraordinária e, como toda história extraordinária e miraculosa desse jeito, a gente pode o tempo todo olhar o milagre em si, que no caso é a cura, ou se você preferir a ressurreição da menina, ou você ir muito além do que a mera cura física da menina. Se você ficar em torno da cura física e achar a cura física sensacional, tal, isso talvez resolva uma questão mais pontual da sua vida. O que a gente está te convidando é para sempre que você se encontrar com uma passagem como essa, você ver o que tem por trás. E o que tem por trás, antes de mais nada, é um sinal. E um sinal duplo. Primeiro, o sinal de que caçoaram de Jesus, né? Começaram a caçoar dele. A relação de um cristão com o mundo deveria ser essa. A relação das organizações cristãs com o mundo deveria ser permanentemente do mundo desprezar, caçoar as organizações cristãs. Organizações cristãs que são amiguinhas do mundo e se dão bem com o mundo estão num mau caminho. Pode ser confortável, pode ser bonito, pode trazer honrarias, mas estão num mau caminho. Organizações cristãs tinham que ser ridicularizadas, desprezadas pelo mundo. E em grande parte já são. Apesar da gente às vezes achar que não, já são, e é bom que sejam. Agora, a partir do momento, e olhando o segundo aspecto do sinal, a partir do momento em que a menina se levanta, e aí é o sinal poderoso, o que importa não é exatamente a cura da menina, o que importa é isso aqui, ó. E a notícia se espalhou por toda aquela região. Isso passa a ser um sinal de atração para as pessoas, para que elas, talvez trazidas num primeiro momento por um desejo de cura, possam chegar ao segundo momento e serem curadas naquilo que importa, que é a conversão. Um segundo ponto aqui do Evangelho é que no meio disso vem aquela mulher que sofria de uma hemorragia 12 anos, você vê que ela estava mal. E ela pensa consigo mesma, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. A resposta que Jesus dá é, coragem, filha, tua fé te salvou. Ela fica curada. Aqui, pessoal, não é à toa que isso está misturado com o segundo. No primeiro, o caçom de Jesus, o segundo milagre, né, que eu chamei de primeiro agora, caçom de Jesus, depois a notícia corre. Aqui, ninguém fica sabendo. Aqui é uma coisa particular da mulher, ela vai quieta, ela não fala nada, ela só encosta no manto de Jesus. E Jesus vira para ela e fala, olha, filha, sua fé te salvou. Atenção aqui pelo seguinte, primeiro lugar, a gente não sabe direito, mas é importante refletir. Por que essa mulher foi até Jesus? Por quê? Porque ela procurou Jesus. O fato dela estar 12 anos sofrendo de hemorragia é uma pista importante. Às vezes a gente fica se perguntando, puxa, o que será que o mundo precisa para finalmente buscar Jesus? Às vezes, pessoal, o que o mundo precisa, o que o seu filho precisa, o que alguém querido perto de você precisa, o que você precisa, infelizmente, é passar por isso aqui, ó. Algo parecido ou dessa linha, é sofrer 12 anos com uma hemorragia. Isso deve ser um troço grave, tá? Porque finalmente isso pode te atrair para Jesus, a ponto dela muito provavelmente não ter mais em quem confiar, não tinha mais médico que curasse, não tinha mais esperança que curasse, a única coisa que sobrou para ela era acreditar em Jesus. Aí você vai pensar, puxa, que droga, né? Depois que você testou tudo e nada funcionou, aí só sobra Jesus, então você tem fé em Jesus? Que seja assim. É melhor que seja assim do que nada. E aí, nessa hora, é melhor que você tenha que passar por algo desse tipo aqui, 12 anos de hemorragia, para a ficha cair.